Olá, turminha! Retornando aqui, tá? Então, a gente continua aí no sistema respiratório. E agora a gente vai falar de dor torácica, né? Então, eu vou ler para vocês, está aí na página 42. As terminações nervosas, elas existentes na pleura parietal podem ser estimuladas pela inflamação, pelo aumento das membranas ou pelos movimentos respiratórios. Tá? Então, dor torácica é uma dor que ocorre no fim da inspiração e se caracteriza por ser aguda e empunhalada, parece que está uma punhalada lá. Deve ser determinar-se existente em relações a outra dor. A postura do paciente é comum em doença inflamatória ou maligna, tá? Dor torácica. Então, o que seria dor torácica no caso das afecções respiratórias? Ela é uma dor que vem pela pressão das meninges, né? Ou pelo uso incessante da musculatura do tórax também, que são as musculaturas pulmonares que acessam o pulmão, tá? Então, geralmente a dor torácica é uma dor franca, em forma de punhalada, né? Parece que tem um punhal entrando dentro do paciente. O paciente pode ter a dor tórax todo. Quando a gente fala de tórax, é toda a parte do tórax, tá? Então, essa dor é relacionada a afecções pulmonares. Então, quando o paciente ele chega referindo a dor, a gente já vai associar qual é o diagnóstico do paciente, se ele está com tosse, se ele está com pneumonia, se ele está com falta de ar, então a gente já vai avaliar. Essa dor que a gente está falando aqui, a dor torácica, ela é uma dor de plena avaliação, que pode ser uma fibromialgia, né? Pode ser aí uma dor, né, que o paciente está infartando. Então, ela é uma dor avaliada, mas quando ela vem associada a um diagnóstico de respiratório, o paciente fala que ele está com febre, que há um tempo ele está com essa tosse que tem secreção, e que ele começou com essa dor. Então, todo o processo é avaliado, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, hemoptíase, é a expectoração de sangue pelo trato respiratório. Trata-se de um sintoma de doença pulmonar ou cardíaca, podendo ser proveniente do nariz, da garganta, fluindo, fluido espontaneamente sem tossir, e dos pulmões, casos em que o sangue é vermelho vivo e espumoso. É acompanhado de tosse epigástrica. Algumas afecções estão relacionadas com a hemoptíase, são elas pneumonias, bronquioctasias, neoplasias, tuberculose, abscesso pulmonar, estenose mitral. Então, é aquilo que eu falei para vocês, tá? A hemoptíase, ela sempre vem acompanhada de uma patologia. E às vezes pode ser a própria inflamação do processo respiratório. Quando o sangue é vivo, aquele sangue que o paciente escapa e sai aquele sangue vivo, está associado a uma tuberculose, pode ser um diagnóstico de tuberculose, um diagnóstico de abscesso pulmonar, um diagnóstico também aí de um tumor, né, do pulmão, tá bom? Então aí já é algo mais grave, mas é aquela tosse que vem bem extensa, né, aquela tosse franca, e quando o paciente expectora, ele expectora aquele sangue em grande quantidade. Quando é raios de sangue misturado com secreção, pode ser da inflamação que está ali associado, ou até mesmo da afecção do sistema respiratório, tá? Aí nós temos aqui rouquidão, tá? Pode ser aguda ou persistente. É aguda quando associada a um episódio febril. Acontece na laringostrochelite e na bronquite. Laringotraqueolite e na bronquite virótica. É persistente quando acontece na neoplasia das cordas vocais, no câncer broncogênico, na lesão mediastina e na lesão de cordas vocais. Então, rouquidão é algo importante a ser associado, tá? Às vezes o paciente ele começa com uma rouquidão, pode ser também uma reação alérgica, né? Uma reação do estímulo do sistema respiratório a um agente químico,
tá? Ou pode ser de um choque térmico também, o paciente tem uma rouquidão, tá? Ou pode ser também devido a uma patologia associada. Pode ser uma rouquidão, que é aquela rouquidão, o paciente vai ficando rouco, aquela voz mais ruidosa. Pode ser uma inflamação nas cordas vocais, até um tumor nas cordas vocais, tá? Ou relacionado às patologias que eles falam aqui, as patologias brônquicas, tá? Outra coisa que nós temos aqui agora, nós vamos entrar na dispneia. É a dificuldade respiratória, falta de ar. Pode ser aguda, crônica, progressiva ou recidivamente paróxtica, tá? Então, a dispneia seria de uma parada mesmo, tá? De respirar, tá? Então, a dispneia é a quê? É a falta de ar, a dificuldade que o paciente tem para respirar. Nós fizemos a avaliação de sinais vitais, então vocês já sabem que é uma dispneia. Vocês já têm um limite aí de respiração que eu passei para vocês, né? Pela teoria de 14 a 16. E vocês já sabem mensurar o padrão respiratório do paciente, né? Que vocês já aprenderam. Quando vocês aprenderam lá em fundamento, então, em fundamentos, vocês viram como que mede, né, o sistema respiratório, quanto o ar entra e sai do pulmão do paciente, né? Por 1 minuto, que tem que dar, conforme a teoria de 14 a 16, movimentos respiratórios por minuto, né? E eu ensinei vocês também que aumento disso pode ser uma taquipneia, ou diminuição disso pode ser uma dispneia, tá bom? Então, quando vocês forem avaliar se o paciente tem uma dispneia ou se ele tem uma taquipneia, vocês têm que fazer o que? A contagem, tá bom? Lembrando que em clínica médica, a gente sempre coloca na anotação de enfermagem que o paciente apresenta desconforto respiratório. Para você avaliar o padrão respiratório do paciente, você tem que ter segurança no que você está fazendo, segurança na teoria, né? Que seria de 14 a 16, ver que realmente o movimento do paciente, no caso da dispneia, está diminuído, né? Que o paciente está com dificuldade de respirar, porque a taquipneia é a respiração rápida e curta, né? A dispneia já... Né? Então, o paciente ele tem uma dificuldade e ela tem que ser avaliada e mensurada para vocês poderem colocar na anotação de vocês, mas preciso, tá? Não vai colocar na anotação de vocês que o paciente está com dispneia quando o enfermeiro for avaliar e está com uma taquipneia. Então, você tem que ter precisão. Você tem que saber diagnosticar. Clínica médica é diagnóstico relacionado à anatomia normal do paciente, anatomia fisiológica, fisiologia normal do paciente. Por isso que eu cobrei muito de anatomia de vocês, tá bom? Porque quando você chegasse em clínica médica, vocês soubessem avaliar o anormal, tá? Bom, nós temos algumas outras doenças aqui a ser discutidas, tá? As doenças que vamos discutir agora, nós vamos falar aqui um pouquinho de bronquite crônica, tá? Então, bronquite crônica é uma afecção crônica do trato respiratório infecciosa, associada à tosse produtiva e à obstrução de fluxo de ar. Suas causas são diversas, infecções infecções virais, bacterianas, fatores externos, poluição do ar e poeira. Então, bronquite crônica é uma afecção crônica do trato respiratório. A bronquite, lembra que eu expliquei para vocês a diferença de agudo e crônico? Então, bronquite crônica é quando o paciente tem uma afecção ali instalada no trato respiratório, nos brônquios, tá? Geralmente ela pode ser viral, bacteriana, pode ser associada a um processo alérgico que o paciente tem contínuo, né? Então, tudo isso faz com que o paciente possa ter uma bronquite crônica. Nós temos outras afecções aqui, que são afecções que acometem as vias aéreas superiores. Eu vou pedir que eu vou ler para vocês aqui, ó. Renite, inflamação da mucosa nasal, que pode ser alérgica, irritativa ou infecciosa. Normalmente é rinite alérgica ou rinite crônica, tá? Nós temos aqui quais são as causas: alergia a ácaros, poeira, mofo, pelo odor, tá? Infecciosas, virais, bacterianas ou fúngicas, tá? Que seria aí por causa do mofo. O mofo ele causa uma rinite fúngica, tá? Então, o paciente ele tem que tomar as medicações. Então,
A rinite, diferente da... Vamos ver a diferença de uma para outra. Então, bronquite crônica é o quê? É uma doença crônica instalada, né, nos brônquios, né, no trato respiratório, com infecções associadas, né? Então, a bronquite crônica, ela tem uma infecção associada. Essa infecção, ela pode ser uma bronquite, ela pode ser uma bactéria, ela pode ser um vírus, ela pode ser alérgica. Isso é bronquite, tá? Nós temos as afecções que acometem as vias respiratórias, nós estamos falando da rinite, que é uma inflamação da mucosa nasal. Então, bronquite crônica, afecção crônica no trato respiratório inferior, tá? Rinite é uma inflamação da mucosa nasal. Então, rinite, os pacientes que têm rinite ficam no fundo só, né? Temos alguns alunos aí que no fundo, eu não vou falar o nome não, porque ficar bravo comigo. Mas eu não tenho rinite não, mas isso é normal, acontece, né? Então, é só para lembrar aí, pra gente dar o diagnóstico, já dá para dar o diagnóstico na sala, se quiser. Então, fica com aquela secreçãozinha no nariz, né? Então, a rinite é uma inflamação das vias nasais, tá bom? O que provoca? Bactéria, fungo, vírus, tá bom? Fumaça, cigarro, que seria, no caso, os irritativos. Quais são os sintomas? Qual que é a sintomatologia? Edema da mucosa nasal, obstrução nasal, congestão nasal, prurido nasal, aquela coceirinha no nariz que fica contínua, espirro, olhos lacrimejantes, tosse e prurido na garganta. Diagnóstico, história clínica, o médico vai investigar a história clínica, exame físico, através da visualização da mucosa, aí ele coloca uma lanterninha, vocês puderem ir no espelho de vocês, lá a mucosa, quando a mucosa não está irritada, ela é rosinha, a mucosa do nariz dá para enxergar, tá? Se você não tiver o narizão que meu assim, ó, só você abrir lá no espelho, você consegue enxergar lá dentro, lógico que o médico com a lanterninha é melhor, né? Mas você consegue enxergar. Então, se a mucosa tiver aquela coisa bem vermelha, ela está irritada. Se ela tiver rosinha, aquele rosa bem bonitinho, igual do olho, assim, ó, aquele rosinho bonitinho, ela não está irritada, tá? Hemograma completo, que é o exame, e a elevação, né, que seria a broncoscopia, né? Tem aqui também a broncoscopia, que também é um exame de diagnóstico, tá bom? Tratamento: reduzir a eliminação e a exposição aos agentes causadores, administração de anti-histamínicos, né? E descongestionantes nasais e corticoides. Isso tudo ajuda a melhorar aí a rinite, tá bom? Aí nós vamos falar agora um pouquinho de sinusite, que é um processo inflamatório que acomete os seios paranasais, que é essa parte aqui, ó, seios paranasais, lembra lá da anatomia, né? Os casos que fazem parte dessa estrutura são frontal, etinoide, maxilar e esfenoide. Ei, legal, hein? Anatomia pura, hein? Lembra da provinha? Então, quais são os ossos que fazem parte da estrutura da face? Frontal, onde é? Não vou nem apontar, vocês têm que apontar para mim. Etinoide, maxilar e esfenoide, tá? Então, nós temos aí nossos ossos da face, né? Eles todos podem, através do osso, tem uma musculatura que reveste esse osso, e nessas fossas nasais a gente pode ter a secreçãozinha ali, a bactéria migrar e produzir secreção, fazendo com que nós possamos vir a ter sinusite, tá? Quais são as causas? Gripes, resfriados e alergias, bactérias como estafilococcus, pneumoniase, tá bom? E alterações bruscas da temperatura, tá? Olha lá! Então, alterações bruscas da temperatura. Isso daí é extremamente importante. Vocês jovens, vocês não estão nem aí, né? Você fica com o pé gelado, mão gelada, tá frio, tá sentindo o corpo frio, gente? Não tá de acordo com a temperatura ambiente, tem que se aquecer. A gente tem que manter uma temperatura de 36 graus a 36 graus e meio, né? Essa é a nossa temperatura ideal. Então, nós temos aí o choque térmico, que é um causador eminente dos problemas respiratórios, tá bom? Friagem, como dizia nossa vovó, né? Nossa mãe, tá tomando friagem, não pode, é verdade, não pode mesmo, tá?
Quais são a sintomatologia? Congestão nasal, nariz entupido, né? Sensação de pressão nos seios da face, fica com aquela dor ao tocar aqui, aquela cefaleia intencional, que é geralmente na região frontal, tá? Dor à palpação dos seios da face, que eu acabei de falar, presença de sangue oculto quando escarra, quando vem aquela né, coriza, cefaleia, febre, calafrios, mal-estar físico geral, acúmulo de secreção e drenagem espontânea, que a pessoa fica expectorando espontaneamente. Quais são os diagnósticos? História clínica do exame físico, radiografia dos seios paranasais, tomografia computadorizada, para avaliação do comprometimento da patologia. Então, o médico, quando ele vai ver o sintoma, a pessoa chega lá referindo: eu tô com dor de cabeça, eu tô tudo dolorido aqui, ó, minha face tá toda dolorida quando eu toco, eu tô com secreção, eu fico assim, o tempo todo com uma secreção escorrendo. A sinusite, quando ela não escorre na narina, ela escorre por trás, pela garganta, a pessoa fica toda hora engolindo secreção, uma sensação muito ruim, quem tem sinusite percebe, né? Então, isso daí é importante falar para o médico, é sempre importante a gente falar o que a gente está sentindo para o médico, tá? E aí, sangue pode vir na secreção, tá? Dor à palpação, febre, depende se for uma sinusite bacteriana. E aí o médico vai pedir um raio-x relacional aos sintomas que o paciente está referindo, e o raio-x vai mostrar que tem secreção no seio da face. E aí, automaticamente, ele entra com antibiótico para melhora da sinusite, tá bom? Tratamento: reduzir reduzir ou eliminar a exposição aos agentes causadores da alergia, administração de anti-histamínicos, descongestionantes nasais e corticoides, tá bom? Tratamento: proceder à vaporização para fornecer drenagem da secreção. Então, quando o paciente toma um banho, né, aquele vapor ou inalação para soltar a secreção que está ali grudada nas faces nasais. Lavar as narinas com soro fisiológico, descongestionantes nasais histamínicos, corticoides tópicos, antibiótico terapia, orientar o aumento da ingestão hídrica para a fluidificação da secreção, ou seja, tomar muita água para fluidificar essa secreção que está nas fossas nasais e elas ir assim melhorando o paciente. Tudo uma avaliação médica, tá? Aí nós temos aqui mais um pouquinho à frente, eu estou na página 43, tá? Afecções que acometem as vias aéreas inferiores, tá? Aqui nós estamos falando das vias aéreas superiores, que você sabe muito bem quais são, que nós estudamos lá em anatomia. Agora nós vamos falar das vias aéreas inferiores. Pneumonia é um processo inflamatório que acomete o pulmão, envolvendo as vias aéreas terminais e os alvéolos pulmonares, tá? Quais são as causas de pneumonia? Os fatores que podem causar a pneumonia são de ordem infecciosa, bacteriana. É mais comum, prevalece durante o inverno e a primavera, tá? Durante a primavera, porque vai ser viral ou fúngica. Aí nós temos a pneumonia química, que é por injeção de substância ou por inalação de gases irritantes, tá certo? Nós temos aqui a pré-irradiação nos pacientes com câncer submetido à radioterapia, diminuição da defesa orgânica, estímulos, depressão do sistema nervoso central, doença debilitantes, né, doenças que debilitam o paciente e imobilidade prolongada no leito. Então, o paciente que fica muito tempo no leito, ele tem uma grande chance de desenvolver pneumonia. Por quê, professor? Porque tem que movimentar o paciente, tem que estimular o paciente, tem que sentar o paciente na poltrona, se o paciente puder andar, estimular ele a deambular, fazer o exercício respiratório no paciente, tá? Então, o paciente, quando fica
sem estar com movimentação, ele tem grande chance de acúmulo de secreção, de instalar uma bactéria. A gente já viu que as causas da pneumonia é um paciente que tem uma imunossupressão, paciente que tem uma defesa do organismo baixa, né? Então, pneumonia, infelizmente, pneumonia ainda mata no Brasil. É uma doença que acomete muito os pacientes. Pneumonia é uma doença grave, se não tratada, tá? Eu estava ouvindo um infectologista falar que o tempo de permanência do paciente com pneumonia na UTI é estimado de 8 dias, uma semana. Quando ele estava fazendo uma comparação do coronavírus, ele falou que o coronavírus, o paciente fica 2 semanas, ou seja, paciente de pneumonia, 8 dias. Paciente pelo coronavírus, que vai desenvolver uma pneumonia, uma doença infecciosa no sistema respiratório, fica até 14 dias, tá? Então, quando ele falou isso, a gente tem que lembrar que pneumonia é uma doença muito comum, infelizmente, tá? Que ainda comete muito a população e ela tem que ser tratada. E, infelizmente, né, nós ainda temos uma recidiva de óbito muito grande por pneumonia, principalmente nos pacientes idosos, tá? Então, a pneumonia, ela pode ser evitada, né? Ela pode ser evitada, ela tem que ser bem tratada, né? Tomar os antibióticos no horário, tudo que vocês aprenderam, porque tudo isso depende da resposta fisiológica do paciente. Então, se você tem um paciente na unidade, que ele está com pneumonia, ele está em uso de antibiótico terapia, a gente tem que estar atento a esse paciente, para medicar o paciente no horário, para fazer os exercícios respiratórios, deixar o paciente em decúbito elevado, estimular o paciente a deambular, né? Evitar todos os tipos de processo de infecção, lavagem de mão antes e após os procedimentos, né? Sempre estar fazendo tudo certinho para que esse processo bacteriano, para que esse processo de enfermidade não venha piorar no paciente, tá bom? Então, se a gente faz a nossa parte certinha, a gente sabe que o prognóstico do paciente é bem melhor. E outra, a gente tem que ter a consciência tranquila como profissional, que a gente fez o nosso melhor. Se o nosso pacientinho ele agrava lá na unidade de clínica médica por causa da pneumonia, se ele é encaminhado para a UTI, você vai ter a certeza de que você foi um profissional comprometido e que você deu toda a assistência certa e segura para esse paciente e que ele está indo para a UTI porque ele realmente não teve uma resposta fisiológica adequada. Então, isso aí é a consciência na enfermagem, tá bom? É você fazer tudo certinho para a melhora do paciente, trabalhar de acordo com a necessidade e prestar assistência com qualidade para que o paciente venha conseguir a cura e a alta, tá bom? Quais são os sintomas? Início súbito, febre alta com calafrios, dor torácica pleural, tosse sem secreção, prostração, dores musculares, atralgia, dispneia, inapetência, cianose em lábios e extremidades, tá? Então, o paciente ele fica aí com cansaço, ele fica com tosse prolongada. Geralmente a tosse ela pode ser seca, mas também pode ser secretiva, tem que avaliar. Às vezes o fato do paciente estar com uma tosse seca não significa que não é a pneumonia, tem que fazer o raio-x. Dor no tórax, tá? Dor torácica, né? Que a gente já viu como que é a dor torácica, tá bom? Febre alta, importantíssimo para o diagnóstico de pneumonia e todos os outros que estão aí que eu acabei de ler, tá? Aqui, ó, deixa eu ler isso aqui para vocês. Estima-se que 70% das pneumonias têm como agente etiológico as bactérias. Então, 70% das pneumonias, elas têm como agente causador bactérias. 10% delas seriam ocasionadas por fungos por vírus e 20% resultante por agentes não identificados. As bacterianas mais comuns na pneumonia são as Staphylococcus pneumoniae, tá? E aí eles falam de outras bactérias, inclusive da influenza, tá? Em casos de desenvolvimento intra-hospitalar, o agente pode ser uma bactéria chamada Escherichia coli, Escherichia coli, que é no caso das pneumonias por infecção hospitalar, tá?
E aqui fala de outras bactérias que são causadoras da pneumonia, tá bom? Qual que é o diagnóstico? Avaliação clínica, sinais e sintomas compatíveis à patologia. Gente, se eu tiver aqui um errinho nas bactérias, tá aqui certinho na teoria para vocês, tá? Então, não adianta vocês assistir o vídeo e, eu assisti o vídeo, foi assim. Não, vocês têm que acompanhar na teoria, porque são palavras difíceis, são nomes difíceis que a professora pode errar. Mas vocês estão acompanhando na teoria aí, tá bom? Errar a pronúncia, que eu quero dizer. Mas, qual que é o diagnóstico? Avaliação clínica, sinais e sintomas compatíveis à patologia, radiografia de tórax, exames laboratoriais, hemograma e cultura de escarro. Cultura de escarro é para você detectar lá a tuberculose, tá? Então, cultura de escarro, gente, tem um protocolo para colher. Geralmente, o paciente tem que estar em jejum de manhã, ele colhe 3 amostras. 3 amostras não é consecutiva, é cada dia uma amostra. Então, vai dar um frasquinho para ele de cultura, que é aquele frasquinho que é igual a cultura de urina mesmo. E aí ele vai cuspir, ele vai escarrar de manhã sem ter comido nada, não é para ele ter comido nada, tá? Bem cedinho, em jejum, ele escarra o mais que ele puder a secreção dentro desse copinho. Ali é fechado e é identificado e encaminhado para o laboratório, tá? O médico, ele faz o pedido com 3 vias. E cada dia você encaminha uma via, tá? Agora, se ele fizer um pedido só, você tem que encaminhar a primeira amostra com o pedido lá no laboratório e depois você anotar, tanto no livro de registro quanto na anotação do paciente, que já encaminhou a primeira amostra e que o pedido já está no laboratório. Aí, quando você for encaminhar a segunda amostra, você não precisa levar o pedido. Você chega no laboratório e já fala, essa é a amostra do paciente tal, você tem que identificar o nome dele certinho e o pedido está aí. Aí ele já sabe, né? Tem que ver como é que vai ser o protocolo. Mas, relembrando, o paciente tem que estar de jejum de manhã e ele vai fazer a cultura de escarro. Mas tem paciente que às vezes você vai colher a cultura de escarro e ele fala, eu não tenho secreção, ele não tem mesmo. Então, ele vai tentar tirar o mais profundo que ele conseguir do pulmão em forma de escarro e colocar no copinho, tá? Para ser encaminhado. Então, alguma dúvida? São 3 amostras. Cada amostra é colhida em um dia. E o paciente tem que estar de manhã sem ter tomado café, nada. Ele tem que estar antes do café. Não é que ele tem que ficar de jejum. Ele não vai ficar um tempo de jejum à noite sem comer? Então, de manhã, sem tomar o café da manhã, você colhe cultura, tá bom? Cada dia, uma cultura e encaminhar para o laboratório, tá? Aí a gente já falou dos sintomas, né? Não falamos não, né? Vamos falar agora. Sintomas: febre, mal-estar, dor torácica, taquicardia, taquipneia, tosse seca, a princípio, depois tosse com secreção, né? E qual que é o tratamento? A assistência de enfermagem seria administrar antibióticos, antitérmicos, analgésico e expectorante conforme prescrição médica no horário abrasado pelo enfermeiro corretamente, tá? Manter oxigenoterapia e administrar inaloterapia conforme prescrição médica, manter hidratação e alimentação, informar sobre a importância da fisioterapia respiratória. E mais as outras coisas que eu falei para vocês. Estimular o paciente a deambular, conforme a prescrição médica e prescrição da enfermagem. Movimentar o paciente no leito, sentar o paciente na poltrona, né? Manter decúbito elevado, o decúbito não pode ser muito baixo. Estimular o paciente a tossir, a expectorar, porque às vezes eles não querem tossir, não querem expectorar. Eles não querem colocar para fora a secreção, e isso é importantíssimo para melhorar o padrão respiratório dele, tá? A tosse ela é algo voluntário, né? É involuntário do organismo, né? Do sistema respiratório. Extremamente importante que o paciente faça, tá? Quando ele sentir a vontade. E a expectoração também, tá certo? Então, aí a gente fica aí com pneumonia, tá bom? Depois eu vou voltar no outro vídeo para a gente terminar aqui o sistema respiratório. Lembrando que eu estou na página 45, tenho colocado para vocês aí até a página 50, tá? Um grande beijo, a gente retorna com outro vídeo daqui a pouquinho.